Jovens do oitavo ano. Espero que todos estejam bem, que nós possamos interagir aí durante essa tarde e vocês possam absorver todo o conteúdo. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida, né? Nós vamos estar ministrando hoje um conteúdo bastante interessante. Vamos falar de volume, certo? Então, nosso conteúdo hoje é volume, nossa disciplina matemática, e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. Vamos dar início aí e ter essa ideia de volume. Mas antes, nós já vimos algumas coisas interessantes lá nos conteúdos passados. Nós já vimos polígonos, né? Esses polígonos são figuras geométricas planas, limitadas por linhas fechadas. Neste caso, eu possuo duas dimensões, né? Que é o comprimento e a largura. E um polígono, ele tem vértice, tem lado, tem ângulo, tem diagonal. Então, tem todos esses elementos aí que fazem parte, né? Então, aqui, ó, cada cantinho desse é um vértice, cada parte interna dessa daqui é um ângulo interno, cada parte dessa daqui de fora é um ângulo externo, e a ligação de um vértice a um vértice não consecutivo dá origem à diagonal, ok? Então, nós já vimos essa parte só para poder falar do sólido, e aí, quando a gente falar do sólido, é por isso que eu estou revendo esse conceito. Então, existem polígonos regulares e irregulares, né? Como vocês sabem. Os regulares são aqueles que têm todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, e externos também, né? Já o polígono irregular são aqueles que têm algum ângulo ou alguma medida, algum lado não igual, né? Incongruente. E aí eu tenho uma gama aí de exemplos de polígono, né? Então, tem triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, dodecágono, que é o de 12 lados, e o icosságono, que é um polígono de 20 lados, né? Quanto mais lados ele vai tendo, quando ele é regular, mais arredondado ele fica, certo? Então, vamos lá. Vimos também que esses polígonos ele recebem nome pela quantidade de lados, né? Então, não dá para fazer um polígono com uma poligonal, né? Uma reta, um segmento de reta. Com dois também não dá para fechar, né? Porque são figuras fechadas. O menor polígono que nós temos é o triângulo. Aí com três, sim. Com três dá para fechar, né? Então, fecha-se com 3. É o menor número de poligonal que eu uso para fazer um polígono. Então, 3, triângulo, 4, quadriláteros, 5, pentágono, 6, hexágono, e assim vai, né? Então, aí nós temos o nome dos polígonos que já foi visto. E também nós falamos a respeito dos sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos, eles são regiões do espaço, né? Limitadas por uma superfície fechada e que contém 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Os polígonos só têm 2 dimensões, comprimento e largura. Já os sólidos geométricos, eles vão ter 3 dimensões. É por isso que eu estou revendo para chegar nessas 3 dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Nós vimos que alguns são chamados de poliedros e outros de não poliedro. Os poliedros são aqueles que têm parte plana, né? E eles se dividem em prismas e pirâmides. E os não poliedros são aqueles que têm parte arredondada.
Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o cubo é um poliedro, porque só é parte plana. Já o 2 aqui, que é o cone, ele é um não poliedro, porque tem parte arredondada. Um prisma de base pentagonal é um poliedro, parte plana. A pirâmide, né, de base triangular, porque são 3 aqui. Pirâmide de base quadrada, porque são 4. Todas as duas. E essa pirâmide aqui, de base pentagonal, né, toda pirâmide e todo o prisma, esse é um prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, e o cubo. Esses prismas e essas pirâmides, eles são poliédricos, porque só tem parte plana. Já o cone e o cilindro, eles são não poliédricos, porque tem parte arredondada. Ok? Né? Vimos que os poliédros se dividem em 2, que são os prismas e as pirâmides. Né? Prismas é que tem 2 bases iguais, paralelas, né? Então, ó, esses daqui, esses 3 aqui são prismas. Já esses são pirâmides. Ok? Isso era só para rever e você entender que agora nós não vamos lidar apenas com 2 dimensões, nós vamos lidar com 3. Quando eu falo de volume, eu vou falar das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então vamos lá. Volume. O que é volume? Volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. Então, todo espaço que ele ocupa é justamente o seu volume. Para medir o volume de um sólido, é necessário definir a porção de espaço que corresponde a uma unidade de medida. Depois, né, o volume dos sólidos é igual ao número de vezes que a unidade de medida cabe no sólido, ou em quantas dessas unidades o sólido se pode decompor. Então, imagine que você tem uma superfície, né? Uma região, a sala da sua casa. Se você olhar, ela tem um comprimento, tem uma largura e vai ter também uma altura. Se você estabelecesse, por exemplo, o fogão da sua casa, era como se você pegasse o fogão e fosse medindo, se fosse possível, né? Você medindo quanto fogão caberia dentro da sua sala. Essa seria a unidade de medida. Ou então, você pega uma geladeira e sairia medindo. Então, a unidade que você vai, né, determinar, aquilo que você vai dizer que é o padrão para ser medido, é o que você vai usar. E quantos cabe ali dentro é justamente o volume. Então, volume é essa quantidade de espaços que eu consigo ocupar. Ok? Então, vamos lá. Imagine que fosse um cubinho, né? Repare. Se você escolhesse um cubinho, né, fosse a unidade de volume que você ia medir, por exemplo, uma caixa de sapato, né, se você usasse um cubinho daquele ali. A quantidade de cubinhos que cabia dentro da caixa de sapato seria o volume dessa caixa de sapato. Então, por exemplo, se eu olho para esse sólido aqui, ó, ele tem 1, 2, 3. Então, a unidade de volume desse sólido aqui seria 3. Por quê? Porque cabem 3 aqui dentro. Cabem 3 dessa unidade que eu escolhi como padrão. Certo? Então, ó, quantos cubos tem nessa figura? Será que dá para a gente contar? Tranquilo, né? Sem perigo. Ó, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sabe-se por quantos cubos é formado esse paralelepípedo. Dá para se contar, é visível, você está visualizando quantos cubos tem ali. Então, essa quantidade de cubos que foi estabelecida, como eles são cubos, têm medidas iguais, então eu posso dizer que o volume desse paralelepípedo é 8. Né? Então, certíssimo, né?
constituído por 8 cubos. Então, esses 8 cubos é justamente o seu volume. Agora, olha para essa figura aí. Veja que, se você perceber, tem alguma coisa lá atrás, né? Não é só o da frente, nesse caso aqui. Tem alguma coisa lá atrás. E tem ainda alguns deles que eu não estou visualizando nitidamente. Mas você poderia contar e dizer quantos cubos tem ali? Podemos contar? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu tirei os 6 da frente, mas ainda restou quantos? 6 atrás, isso mesmo. Então, você percebe aí que tinha alguns que estavam ali que eu não conseguia visualizar, né? Então, se você fosse dar a resposta para essa pergunta, então, quantos nós contamos? Exatamente, nós contamos 12, porque foi 6 na frente e 6 atrás, certo? Então, o volume desse cubo, desse paralelepípedo, seria 12 cubos, ok? Vamos lá. Sólidos congruentes e equivalentes. Qual a diferença de congruentes e equivalentes, né? Então, ó, figuras congruentes podem ser levadas a coincidir pontos por ponto. Então, quando eu digo que duas figuras são congruentes, cada ponto de uma é igual ao ponto da outra. Então, eu posso conseguir colocar uma em cima da outra, certo? E elas vão coincidir, elas vão se encaixar perfeitamente. O tamanho de um é igual ao tamanho do outro. Isso é congruente. Os sólidos congruentes, eles são sempre equivalentes. Sólidos congruentes são sempre equivalentes, né? Então, e o que é esses sólidos equivalentes? Os sólidos equivalentes, ele tem o mesmo volume, né? Então, todo sólido que tem o mesmo volume, eu digo que eles são congruentes. Então, eu posso dizer, né, que todo sólido congruente é equivalente porque ele vai ter o mesmo volume. Mas existe algum sólido que não é congruente, mas é equivalente? Pode existir sim. Vamos aí ver um caso desse, né? Sólidos equivalentes. Os sólidos equivalentes são aqueles que têm o mesmo volume, como eu já disse. Então, imagine aqui, ó, esse é o cubinho. Nesse sólido B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem um escondidinho lá no baixo. Então, tem ao todo 8 cubinhos. Então, o volume desse cubo B, né, desse grandão B, é 8. Olha só do C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, o volume do C também é 8. E o volume do D? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um lá embaixo, 7. E tem outro lá embaixo, 8. Então, o volume do D também seria 8. Então, eu posso dizer que o volume do B, o volume do C e o volume do D é o mesmo. Cabem 8 cubos A. Consequentemente, eu posso dizer que eles são figuras ou sólidos equivalentes. Mas se você olhar a figura desse é igual a essa, que é igual a essa, um vai se encaixar perfeitamente em cima do outro? Não, né? Então, consequentemente, eles não são congruentes. Eles não são congruentes, mas são equivalentes, certo? Então, ó, congruentes, um encaixa perfeitamente no outro. Então, o tamanho de um é igual ao tamanho do outro.
Os sólidos equivalentes, eles vão ter o mesmo volume, mas não é obrigado eles serem congruentes, ok? Então, tomando como unidade a medida A, os sólidos B, C e D, eles são equivalentes, mas não são congruentes, porque não são figuras iguais. Ok? Vamos lá. Então, qual será a fórmula para calcular o volume? Será que existe uma maneira fácil, prática, rápida, simples para me calcular volume? Né? Você vai perceber que é moleza calcular volume. Então, imagine um cubo aí. Como é que eu faço para calcular o volume desse cubo? Vocês perceberam que nós estávamos usando um padrão de medida. Nós estávamos usando o cubinho, ou um cubo menor, para determinar o grandão. Então, vamos ver e perceber como é que a gente faz isso. Então, o volume do paralelepípedo retângulo. Tenda paralelepípedo como se fosse um armário, uma caixa de sapato. Então, vocês já são craques em paralelepípedo. Então, vamos considerar o paralelepípedo retângulo da figura. Esse paralelepípedo aí. Ele tem 3 dimensões, certo? Então, ele tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. Todo paralelepípedo tem comprimento, largura e altura. Então, de modo prático, obtemos o volume de um paralelepípedo multiplicando, basta você multiplicar o comprimento pela largura e pela altura. O resultado dessa multiplicação vai dar justamente o volume. Lembra daquela figura inicial que a gente contou, que tinha 12? O comprimento dela eram 3, né? A largura era 2, né? Então, tinha um na frente e outro atrás. E a altura também era 2. Então, como foi que... Quantos deu? Deu 12. Se eu pegar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, a altura, 12. Né? Então, ao invés de eu estar contando cada cubo, eu posso apenas multiplicar a quantidade que tem no comprimento, a quantidade que tem na largura e a quantidade que tem na altura. E eu vou ter o volume facilmente, sem sofrer, certo? Sem precisar estar desenhando cubinhos, né? Então, olha, nós temos aqui, né, esse exemplo. Eu tenho 3 para cá, 2 para cá e 3 para cá. Então, como é que eu calcularia o volume dessa figura? O comprimento é 3, a largura é 2 e a altura é 3. Então, bastaria eu multiplicar. Ó, 3 vezes 2, 6, perfeito. Aí, rapaz. Aí, 6 vezes 3, 18. Muito bem. É isso mesmo. Então, 6 vezes 3, 18. Pronto, ó. Comprimento 3, largura 2, altura 3. E aí é só fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Então, seria 18 cubinhos, que é a unidade de medida que nós estamos utilizando aí. Certo? Daqui a pouco você vai saber quais são as unidades padrão de volume. Né? Então, descubra aí o volume desse jovem aí. Né? Nós temos aí no comprimento, ó, 1, 2, 3, 4. Na largura, 1, 2, 3. Na altura, 2. Isso mesmo, aí, 4 vezes 3. Isso mesmo, Lívia, 12. 12 vezes 2. Aí, rapaz, só, fera. Isso mesmo, né? Então, 12 vezes 2. Isso, 24. Muito bem. Que descobristes? Que aí você tem 4 de comprimento, 3 de largura, 2 de altura. E 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 milímetros, né? Então, a unidade de medida de volume, né, que nós utilizamos é chamada de metro cúbico. Essa é a unidade padrão, certo? Então,
Onde você se deparar aí, a unidade padrão para medir volume é o metro cúbico. E um metro cúbico nada mais é do que o volume ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, é um cubo. O volume é um cubo de aresta de 1 metro, certo? Então, aí, ó, nós temos como unidade padrão o metro cúbico, que é representado assim, ó, m elevado a 3. Nós temos os múltiplos, que são o quilômetro cúbico, né? Nós já brincamos aí com essas unidades, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Os submúltiplos, que são unidades menores do que o metro, nós temos aí o decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Né? Cada unidade dessa daí é como se você estivesse se deslocando 1000. É como se fosse o 10 ao cubo. Lembra que quando nós lidamos com o comprimento, era só metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Cada espaçozinho desse daí era 10. Só que aqui, esse 10 aqui está elevado ao cubo. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Certo? Então, cada unidade é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Por exemplo, 1 quilômetro vale 1000 hectômetros. 1 hectômetro vale 1000 decâmetros cúbicos. 1 decâmetro cúbico vale 1000 metros. 1 metro vale 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico vale 1 centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico vale 1 milímetro cúbico. Certo? Então, andando nesse sentido, você vai ter 1000, cada um 1000. E voltando, você vai dividir por 1000. Vocês vão ter que transformar algumas unidades, certo? Então, vamos lá. Unidade de capacidade. O que é a capacidade? Né? Para medir volume de líquido, nós usamos as medidas de capacidade. Quer dizer, se você tem uma vasilha e coloca água dentro dessa vasilha, né, a quantidade de água que cabe ali dentro, né, a quantidade de água que foi colocada, é justamente a capacidade daquela vasilha de suportar aquela quantidade de líquidos. Então, essa capacidade do recipiente é dada em litros, certo? Então, ó, capacidade e volume, eles podem se relacionar. Por exemplo, 1 decímetro cúbico, ele vale 1 litro. O que foi feito para fazer essa relação de 1 decímetro cúbico? Pegou-se uma vasilha de 1 cubo que tinha 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Largura, comprimento e altura. E colocou água. Foi enchendo, enchendo, enchendo. Quando completou 1 litro, a água ficou exatamente na borda, né? Sem transbordar. Então, se criou como padrão que 1 decímetro cúbico, o volume de um cubo de 1 decímetro de aresta, ele equivale a 1 litro de um líquido qualquer, por exemplo, a água. Né? Então, para fazer a relação de volume e capacidade, eu tenho que lembrar sempre que 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Esse é o padrão. Se você sabe isso daí, você não precisa nem se preocupar com os outros. Mas tem outras relações, né? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, já que 1 decímetro cúbico vale 1000, né, centímetros cúbicos. E aí você tem essa relação. 1 centímetro cúbico vale 1 ml. E 1 metro cúbico vale 10
ou 1000 decímetros. 1 metro cúbico vale 1000 decímetros, certo? Então, são relações entre volume e capacidade. Então, aí, ó, à medida que você vai enchendo esse recipiente, e aí você tem a unidade padrão de capacidade. A unidade padrão de capacidade é o litro. Litro. Tem múltiplos? Tem, assim como tem múltiplo lá no volume, você vai ter múltiplos aqui também na capacidade. E quais são esses indivíduos? O quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Esses são os múltiplos. E cada espaçozinho desse daí, ó, é 10 vezes o outro, certo? Descendo, certo? Cada unidade vale 10 vezes a do subsequente. Então, veja que é as mesmas letras, só troca o M, né, o M lá do metro, pelo L, já que aqui é litro. Quilolitro, hectolitro e decalitro. Tem submúltiplos? Tem. O decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? Essas são unidades menores, mas do mesmo na relação, certo? Ok. Então, volume de um cubo. Nós vimos o volume de um paralelepípedo. O volume do cubo, como eles vão ter também as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, qual a diferença do cubo para o paralelepípedo? É que no cubo, tanto o comprimento como a largura e a altura são as mesmas. Então, você usa o mesmo padrãozinho. A vezes A vezes A. Ou comprimento, largura e altura. Se ele diz que o cubo tem 2, por exemplo, 2 centímetros de aresta, você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? O raciocínio é o mesmo do paralelepípedo. Você pega comprimento, largura e altura. Então, o volume aí seria, no caso, A vezes A vezes A. Né? No caso aí, esse A é chamado de aresta. Certo? Pessoal, né? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, revejam a aula aí, vou passar uma atividadezinha breve, né? Bem facinho para vocês, para que vocês possam aí treinar um pouquinho, certo? Até a próxima e valeu!